Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento online de ICMS e SPED Fiscal. Eu sou o professor Felipe Guerra e vou estar com vocês ao longo dos próximos dias em cada uma das aulas desse nosso treinamento online e prático. Eu gostaria de iniciar dando as boas-vindas a todos vocês que fizeram a sua inscrição e que estão aqui hoje para dar início a essa jornada aí de aprendizado sobre o ICMS. E podem ter certeza que vocês vão encontrar aqui nessas aulas desse treinamento conteúdo muito técnico, prático, explicativo, descomplicado, para que você possa, de uma vez por todas, entender que o ICMS não é um bicho-papão da área fiscal, que ele não é um monstro de 7 cabeças e que é possível, sim, estudar, aprender, trabalhar com ICMS, ganhar bem trabalhando com ICMS, desde que você tenha as informações corretas, a orientação correta para trabalhar com segurança, tá? E dessa forma, conseguir evitar aí a constituição de passivos tributários, evitar que a empresa venha a ser multada no futuro, evitar, então, que você venha a ser corresponsável por uma penalidade, tá? Então, a gente vai bater muito nessa tecla ao longo de todas as aulas, de evitar que a empresa seja multada, evitar que as empresas paguem ICMS a maior indevidamente, a partir de uma base de conhecimentos sólidos que te dão segurança na hora de apurar o ICMS, calcular a substituição tributária, enviar o SPED fiscal e muito mais, tá? Então, sejam bem-vindos e muito obrigado a todos vocês por estarem aqui, tá? Mas antes de nós começarmos, eu preciso dar alguns avisos importantes. O primeiro deles, pessoal, é que eu estou gravando essa aula, fazendo aqui essa aula, perdão, transmitindo essa aula para vocês aqui do meu home office, eu estou em casa. Então, se você ouvir aí barulho de menino chorando, som da Peppa Pig, não se preocupe, tá, pessoal? É porque eu estou no home office, mas eu prometo a vocês que a entrega do conteúdo aqui não vai ser prejudicada, a gente vai ter um conteúdo de muita qualidade, tá? Segundo aviso importante, eu estou com um monitor aqui do meu lado, que é onde eu vou estar dividindo os conteúdos com vocês, tá? Então, eu peço já desculpa porque eu vou ficar um pouco de lado durante alguns momentos da explicação, mas o mais importante é que você foque no conteúdo que está sendo mostrado na tela, tá? Pois bem, pessoal, então, para a gente começar, já vai pegando aí papel e caneta, já vai fazendo aí, criando aí teu ambiente de estudos. Eu preciso muito que você esteja concentrado aqui na nossa aula, tá? Você esteja focado naquilo que a gente vai ver começando hoje, tá? E existem algumas instruções que são importantes, tá, pessoal? Aqui do lado, nessa área, no ambiente do curso, você vai encontrar a opção de fazer o download dos materiais, tá? Eu deixei aí alguns materiais que vão ser úteis, como o mapa mental da aula, planilhas, uma mini apostila, coisas que você vai aproveitar bastante aí ao longo do nosso conteúdo, tá? Então, eu já vou começar compartilhando aqui a tela com vocês do nosso mapa mental, tá? Vou compartilhar aqui a tela do mapa mental e nós vamos estar acompanhando tudo através dele, certo? Acho que vocês já estão vendo aí o meu mapa mental, já estou compartilhando aqui a minha tela 2 com vocês, então vamos dar início ao nosso conteúdo. Mas antes disso, se você puder aí compartilhar o link da plataforma do nosso treinamento online de ICMS SPED Fiscal nos seus grupos da faculdade, do trabalho, para todo mundo, convidando todo mundo a estar aqui com a gente no nosso treinamento. Eu te agradeço a força, eu te agradeço a ajuda. Esse conteúdo está sendo preparado aqui de forma gratuita para levar conteúdo para todos vocês e o meu objetivo é que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, tá? Pois bem, pessoal, como que vai ser o nosso treinamento? Primeira coisa que eu queria alinhar com vocês é que o nosso treinamento ele inicia hoje e acaba na quarta-feira, na quinta-feira, perdão. Quinta-feira é a última aula. Então, o que é importante? É muito importante que você entenda que esse é um treinamento só que está acontecendo em 4 dias. Então, você tem que participar de todas as aulas do treinamento, até para que você possa ter direito ao seu certificado de participação, tá? Essa é uma pergunta que vocês sempre me mandam, então todos vocês vão ter direito a certificado de participação, mas para isso vocês precisam estar assistindo a aula aqui dentro da nossa plataforma de estudos, baixar os materiais e estar aqui acompanhando os conteúdos. Como é que vai ser o formato do nosso treinamento? Nosso treinamento tem 4 aulas. A primeira aula, que está começando hoje, dia 12 de abril, agora às 20 horas, nós estamos dando o pontapé inicial. E todas as aulas, pessoal, eles terão uma duração média de 1h30, tá?
de 1h30. Ah, professor, pode ser que acabe um pouco antes? Pode, mas a nossa previsão é de 1h30, por isso eu quero que você se organize para estar com a gente aqui durante esse tempo, tá? E a primeira aula vai ser disponibilizada hoje, a segunda aula amanhã, dia 13 de abril, às 20 horas. A terceira aula, dia 14 de abril, também às 20 horas, quarta-feira. E a nossa quarta e última aula será na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Ah, professor, eu vou poder assistir essa aula depois? Pessoal, o meu compromisso com vocês é de estar aqui, tá? Montando toda uma equipe de trabalho para poder transmitir esse conteúdo para vocês ao longo desses 4 dias. Então, a partir do momento em que a aula fica liberada, ela vai ficar disponível para vocês até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de abril, tá? Então, você vai poder assistir os conteúdos das 4 aulas até às 23 horas e 59 minutos de quinta-feira. Ah, professor, estende esse prazo. Não, sei... não, pessoal, o combinado não sai caro, eu já dizia minha avó, e eu estou aqui comprometido a entregar valor para vocês, e o que eu quero de contrapartida de vocês é que vocês estejam aqui concentrados, participando do treinamento, focados em aprender, e que vocês cumpram aquilo que foi planejado e programado. A gente tem toda uma equipe técnica, todo um corpo de trabalho, equipe pedagógica que vai dar suporte a vocês nas dúvidas, nos questionamentos. Então, esse é o nosso combinado, tá? Pessoal, outra coisa importante é o seguinte, eu preparei um conteúdo que ele tem começo, meio e fim. Então, nós estamos nessa aula 1, que vai ser onde a gente vai dar o pontapé inicial. Eu vou falar já para vocês sobre os conteúdos. Porém, é importante dizer o seguinte, como eu preparei uma escala de evolução do aprendizado, eu vou me concentrar em entregar esse conteúdo para vocês. Então, eu vou ficar focado 100% no material, focado 100% no conteúdo, e não vou poder estar a todo instante no chat respondendo dúvidas. Porém, o professor Marcos Lima e toda a nossa equipe pedagógica vai estar no chat ajudando vocês aí nos questionamentos. Boa parte dos questionamentos de vocês será respondida pela própria aula, tá? Por quê? Porque eu sei que quando eu estou falando de um assunto, eu já sei mais ou menos quais são as dúvidas que surgem. Então, assista a aula, se concentre na aula, que a gente vai estar sempre tirando dúvidas de vocês ao longo do conteúdo. Sempre que eu for começar a aula seguinte, eu vou selecionar as dúvidas da aula anterior que não foram esclarecidas. Então, por exemplo, na aula de amanhã, antes de começar o conteúdo, eu vou ver as dúvidas que não foram esclarecidas durante a aula 1 e vou esclarecer para vocês. E assim por diante na aula 3 e na aula 4, tá? Então, fica aí bem explicado, bem combinado como é que vai ser a nossa dinâmica de trabalho. Com relação ao conteúdo que vai ser apresentado, tá, pessoal? O conteúdo que vai ser apresentado. Eu preparei nesse treinamento um conteúdo que ele é muito completo. A gente, nessa primeira aula, vai estudar profundamente a parte de apuração do ICMS e os princípios constitucionais e os princípios da regulamentação complementar que dão base ao processo de apuração. E depois que a gente entende sobre o processo de apuração, a gente consegue evoluir nos estudos. A gente consegue evoluir para ver a substituição tributária, que será na nossa aula 2, e que é normalmente o grande vilão, o grande motivador das dúvidas dos profissionais que atuam com ICMS. Então, na nossa aula 2, a gente vai ver a substituição tributária. Porém, pessoal, se você já me acompanha no Instagram, nas redes sociais, você deve saber que eu bato muito na tecla que ninguém aprende substituição tributária sem ter uma boa base do ICMS. Por quê? O princípio da não cumulatividade é ele quem norteia o conhecimento que você precisa ter para entender a substituição tributária. E é exatamente isso que eu vou te entregar na aula 1. Na aula 1, aula de apuração, a gente vai ter toda uma base de conhecimentos que vai servir tanto para mim saber substituição tributária, operações com ativo imobilizado, antecipação, DIFAL e tudo mais, benefícios fiscais. Então, se eu entender bem essa aula 1, essa aula é muito importante, você consegue avançar bem para as demais aulas. A gente vai ver na aula 2 a substituição tributária e na aula 3 a gente vai avançar para EFD e ICMS-PI, o SPED fiscal. Nessa aula 3, a gente vai consolidar os conhecimentos das aulas 1 e 2 e nós vamos ver como é que é demonstrado dentro do SPED fiscal
a apuração do ICMS normal, a apuração do ICMS substituição tributária, as principais informações que estão indo dentro do teu SPED fiscal. Então, a gente vai ter ali uma prática do SPED fiscal na aula 3. E na aula 4, na nossa aula 4, que vai ao ar na quinta-feira às 8 da manhã, eu vou tirar o restante das dúvidas que ficaram, vou estruturar com vocês a roteirização de conhecimento de estudos para que você se torne um especialista no ICMS. Então, pessoal, esse treinamento foi todo pensado e desenhado com muito carinho, foi todo planejado para que você conseguisse, de fato, aprender o ICMS, e eu quero te pedir nesse momento um pouco da tua confiança, um voto de confiança teu, de que a gente está entregando aquilo que você precisa, tá? Então, fica aqui comigo, de mente e corpo, não só o corpo, tá? Mente e corpo. Aproveita o conteúdo, aproveita tudo que vai ser falado, que eu tenho certeza que as coisas, a sua visão a respeito do ICMS vai mudar. E aí, pessoal, eu já gostaria de iniciar essa nossa primeira aula fazendo um pouco diferente do que eu faço em outros treinamentos, que é te dando uma amostra da importância desses conhecimentos que eu vou explicar aqui. Por que que eu escolhi cada um desses conteúdos para essa nossa primeira aula? Eu vou te provar agora por que que esses conteúdos são tão importantes, tá? O que é que eu quero te mostrar? Olha só isso. Eu selecionei aqui, pessoal, para trazer para vocês 3 autos de infração, tá? Olha como eu já vou começar aqui com uma pancada violenta. 3 autos de infração. Ah, professor, o senhor está querendo fazer medo a gente? É terrorismo? Não, pessoal, não é nada disso, tá? O que é que eu estou querendo falar para vocês? Que eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou dizendo agora, é que o nosso papel, enquanto profissionais do ICMS, profissionais da área fiscal, é conseguir diminuir a carga tributária da empresa e também reduzir, mitigar os riscos fiscais. E eu sou defensor de uma corrente que a gente só consegue diminuir aqueles riscos que nós conhecemos. Quando nós não conhecemos um risco, nós nos sujeitamos a ele por ignorância, por desconhecimento, por despreparo. E eu tenho certeza que despreparo, desconhecimento, gera em você um sentimento de frustração, um sentimento de cansaço, um sentimento de tristeza. E é exatamente isso que a gente quer combater, para que você se torne efetivamente um profissional de sucesso. E não no clichê. Ah, um profissional bem-sucedido só no clichê. Não, profissional de sucesso é aquele que tem amor em fazer o que faz, é aquele que tem prazer de trabalhar, que tem qualidade de vida, que ganha bem. E é possível, sim, você ter tudo isso atuando na área fiscal. Só que é necessário que você tenha conhecimentos para reduzir riscos e também para que você possa proporcionar às empresas soluções úteis. Pois bem, vamos lá para o auto de infração. Esse primeiro auto de infração, a empresa levou uma multazinha aqui, viu, ó, de R$116 mil. R$116 mil. Olha o relato da infração. Falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária. Então, perceba que a gente já está falando sobre falta de recolhimento do ICMS, ou total ou parcial, e esse ICMS é o da apuração normal, que é o que nós vamos estudar aqui nessa primeira aula, inclusive o devido por substituição tributária, ou seja, veja a importância da substituição tributária, que é o que nós vamos ver na aula 2. Nas formas e no prazo regulamentares, conforme detalhado em informações complementares. Contribuinte deixou de deduzir o preço da mercadoria nas operações de saída interestadual, com redução de base de cálculo, discriminadas em planilha anexa. Valor corresponde ao imposto dispensado, configurando falta de recolhimento do ICMS. Percebam que pancada isso aqui, tá? O cara deixou de aplicar a redução de base de cálculo na saída interestadual e foi autuado por isso. A gente também vai estudar sobre essa questão da redução de base de cálculo, sobre essa aplicação prática, sobre motivos que levam a penalidades como essa, tá? Então, pessoal, o que é que eu queria chamar a atenção? Aqui a gente está vendo o primeiro auto que trata sobre descumprimento de obrigação principal. O que é a obrigação principal do contribuinte? A obrigação de pagar o tributo. Então, quando ele deixa de pagar o ICMS nas formas, no prazo descrito na lei, ele pode estar sujeito a autos de infração. E o que acontece na prática, pessoal, é que muita gente, mesmo atuando na área fiscal há anos, não sente segurança na hora de apurar o ICMS. Apura, gera a guia, manda para pagamento
mas não tem muita convicção se aquilo está certo ou está errado. E quando está errado, isso acarreta em sujeição a penalidades. Segundo auto de infração que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? É um outro aqui de R$ 561 mil o valor da multa. R$ 561 mil. Olha o relato da infração. Deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas, documento fiscal relativo à operação ou prestação, também não lançada na contabilidade do infrator. Após analisar os arquivos eletrônicos do laboratório fiscal, referente às entradas de mercadorias, nós constatamos que as notas fiscais relacionadas em anexo não foram escrituradas. Detalhamento da informação complementar ao auto. O que levou a esse auto de infração, pessoal? Simplesmente um erro no preenchimento do SPED fiscal, aonde o contribuinte deixou de escriturar algumas notas fiscais e isso levou ele a ter que pagar um auto de infração de R$ 561 mil. Aonde, se a gente usar as técnicas que eu vou ensinar para vocês na aula 3, que é a aula de análise ali do SPED fiscal, de auditoria, ele poderia ter evitado essa penalidade. Já pensou você poder trabalhar mitigando esse tipo de risco e cobrando um percentual em cima do êxito dessas situações? Então, assim, nós estamos diante de uma baita oportunidade. Agora, essa baita oportunidade, que é trabalhar com ICMS, uma vez que a gente está falando de um imposto que é considerado por muitos tributaristas como o mais complexo do país e que, ao mesmo tempo, requer ali um nível de preparo grande, porque ele tem uma importância muito grande para o nosso país, o ICMS, porque ele representa a maior parte da parcela da arrecadação de todos os estados do país. Então, é um tributo que tem a importância muito grande. Então, se tem uma importância muito grande, ele é muito complexo e muito importante para as empresas, representa boa parte do custo das empresas, tá? Até porque todas as empresas comerciais pagam ICMS, seja dentro ou fora do Simples Nacional, todas as indústrias pagam ICMS, empresas de serviços de transporte, empresas de serviços de comunicação. Então, são muitos contribuintes no nosso país que estão dentro do âmbito da incidência do ICMS, e a gente vai estudar tudo aqui durante o nosso treinamento. O terceiro auto de infração, eu prometo que é o último para esse primeiro momento, tá? A gente vai estudar mais autos de infração. Ele é assustador, pessoal. Esse auto de infração gerou uma multa de R$ 220 milhões. 220 milhões de reais, porque o contribuinte utilizou documentos fiscais ou livros fiscais, inclusive eletrônicos, isso pode ser a nota fiscal eletrônica e o SPED fiscal, fraudados. O contribuinte se creditou indevidamente do ICMS, destacado em algumas notas que foram consideradas pela fiscalização inidônea. Pessoal, isso aqui é uma pancada. Por quê? Porque eu já vi notas sendo considerado inidônea pela fiscalização por conter qualquer tipo de declaração inexata, até mesmo o destaque de uma alíquota do ICMS. Eu lembro que na aula que eu fiz de aquecimento, eu falei sobre a importância de você preencher o CST correto, o CFOP correto, e um colega lá colocou assim, ó, nos comentários: ah, nunca vi uma empresa ser autuada por CST e CFOP errado. Tá aqui, ó. O que é o CST ou o CFOP errado numa nota pode fazer com que aconteça com ela? O fisco pode considerar que aquela nota está inidônea por conter declaração inexata, incorreta ou imprecisa. E se essa nota for considerada inidônea, qualquer crédito que ele tenha tomado com base naquela nota é considerado fraudado. Se a nota foi considerada inidônea, qualquer operação que ela acoberte é como se não existisse documento fiscal. Então, percebam aqui o grau de risco. É altíssimo, pessoal. É altíssimo. Então, a gente não pode levar o ICMS com uma brincadeira. Como eu disse, é uma oportunidade fantástica. Dá para ganhar dinheiro com ICMS, professor? Muito. Boa parte das consultorias tributárias que eu presto envolvem a recuperação de tributos relacionados ao ICMS e também a mitigação fiscal de erros ali nas operações da revisão fiscal envolvendo o ICMS. Porém, é necessário profundo conhecimento, tá? Beleza. Visto aqui os autos de infração, eu vou voltar aqui para o nosso mapa mental, tá? E eu quero te fazer de antemão, desde já, uma promessa, pessoal. Qual é que é a promessa? A minha promessa para você é que eu vou te mostrar no nosso treinamento
que é possível você aprender o ICMS de verdade, tá? Com segurança, de forma simples. É possível sim. E é possível você ter segurança na hora de prestar as informações para o fisco, porque é essa segurança que vai evitar as multas, evitar as penalidades, evitar os erros. E eu vou te mostrar que isso é possível aqui no nosso treinamento, tá? Bom, feito esse momento inicial, nós já estamos com mais de 20 minutos aí, ou com quase 20 minutos, mas é só o momento inicial. Agora a gente vai para a introdução do nosso conteúdo da aula 1. E a primeira coisa que eu quero falar para você, pessoal, é que você, que atua aí na área fiscal, provavelmente aprendeu o ICMS de forma errada. Pessoal, eu também caí de paraquedas na área fiscal. Quem é meu aluno aí há mais tempo já deve ter me ouvido com certeza falar isso, tá? Porém, eu costumo dizer que você cair de paraquedas na área fiscal, tudo bem, mas você continuar na área fiscal, cheio de dúvidas, cometendo erros, isso é uma decisão. Você decidiu continuar assim, porque você tem formas, tem meios de se especializar, de se qualificar e de não mais trabalhar dessa forma. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sou professor há mais de 10 anos e eu já tive a oportunidade de dar aula em todos os estados do país, em cursos e pós-graduações presenciais. E aqui, através da internet, eu já dei aula para mais de 100 mil pessoas. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês com segurança é que mesmo profissionais que têm 10, 15 anos de experiência na área fiscal, eles não sentem segurança quando o assunto é ICMS. E existe um motivo para que eles não sintam segurança e eu vou explicar para vocês agora, tá? Vou aqui para uma planilhazinha do Excel para a gente ver juntos. Olha só por que muita gente não tem segurança quando o assunto é ICMS, tá? Por que muita gente, mesmo com muita experiência, não consegue ser um especialista no ICMS. Pessoal, eu costumo dizer que existem níveis de aprendizado dentro do ICMS, tá? O que é que acontece? É bem provável que você tenha gastado boa parte do seu tempo estudando o ICMS 100% pelo regulamento do ICMS do seu estado. É bem provável que alguém tenha lhe dito assim, ó, regulamento do ICMS é uma bíblia. Deixa ele aí debaixo do teu braço o tempo inteiro, em cima da tua mesa, ao lado da cabeceira da tua cama, para que você possa estudar ele todos os dias. E, pessoal, não está errado você estudar o ICMS pelo regulamento, tá? Você estudar o regulamento não é errado, tá? Não estou dizendo isso. Mas você ter a base dos seus estudos através do regulamento, começar a estudar o ICMS pelo regulamento, tentar aprender o ICMS pelo regulamento, isso é erradíssimo, tá? Por quê? Porque, pessoal, existe uma divisão do conteúdo relacionado ao ICMS. Eu costumo dizer que 20% é a base dos princípios constitucionais, mais 20% estará na regulamentação complementar, outros 20% nos convênios e protocolos, mais 20% dividido entre os ajustes INIF, atos do COTEP, do CONFAS, do próprio Comitê Gestor do Simples Nacional, e 20% no regulamento do teu estado. Então, a gente tem aí 5 níveis de progressão, aonde eu preciso adquirir conhecimento sobre todos eles. Só que, se você só gasta sua energia tentando aprender esses 20% do regulamento, você só vai ter 20% de conhecimento sobre o ICMS. E, na verdade, você precisa ir progredindo, eu preciso aprender os princípios constitucionais, depois que eu aprendo a regulamentação complementar, eu já tenho 40% de conhecimentos, depois que eu aprendo mais sobre os convênios e protocolos, eu vou para 60%, depois que eu avanço e aprendo sobre CINIF, COTEP, o próprio CONFAS e o Comitê Gestor, eu vou para 80% até que eu consiga chegar nos 100%, tá? Nos 100% não é decorar 100% do ICMS não, tá, pessoal? É aprender, é entender, a ponto de que você pode se deparar com questões enviadas pelos seus clientes, questões enviadas aí pelos seus parceiros, e você tenha segurança na hora de prestar orientações. Só que a maioria de nós aprende o ICMS como? De forma pontual. Aonde? Quando um cliente manda uma mensagem dizendo assim, ó, olha, eu quero saber como é que faz uma venda fora do estabelecimento. Aí você corre no regulamento do ICMS, pesquisa lá a venda fora do estabelecimento. Ou então liga para um plantão fiscal, liga para a empresa de consultoria que tira suas dúvidas, manda mensagem lá nos grupos do WhatsApp, e aí você aprende pontualmente aquilo e vai adquirindo
esse conhecimento sobre o ICMS ao longo das experiências que você está passando. Mas isso, pessoal, é errado. Isso é errado. Porque o ICMS possui uma regra própria. Eu querer aprender o ICMS estudando pelo regulamento do ICMS é a mesma coisa de eu tentar aprender contabilidade estudando pelo manual dos lançamentos contábeis. Eu vou decorar, eu vou até saber qual é o débito e o crédito que eu tenho que fazer, mas eu não vou saber por que está sendo debitado, por que está sendo creditado, o que é que acontece quando eu debito, o que é que acontece quando eu credito. Eu nunca vou aprender a essência da ciência contábil estudando pelo manual de lançamentos. Você nunca vai aprender a essência do ICMS estudando somente pelo regulamento. E é interessante esse raciocínio, porque quando a gente fala de contabilidade, fala de SPED contábil, e eu provoco as pessoas dizendo assim, ó, você acha que alguém que não é contador consegue fazer o SPED contábil todo, fazer os lançamentos contábeis, definir um plano de contas, encerrar as demonstrações, fazer conciliações? É fácil que a pessoa diga que não, que o profissional especializado em contabilidade é que vai conseguir fazer aquilo. Mas por que você acha que o SPED fiscal vai poder ser feito por quem não é especialista em ICMS? O SPED fiscal, que é AEFD ICMS-PI, tá? A mesma coisa, ele vai ser feito por um cara que é especialista no ICMS. Porque esse cara que é especialista no ICMS sabe o que tem que colocar lá em cada etapa. Então, pessoal, é muito importante a gente entender, tá? É muito importante a gente entender que existe uma hierarquia normativa quando o assunto é ICMS. E essa hierarquia normativa estabelece que nós temos como principal fonte do direito tributário a nossa Constituição Federal. E na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da legalidade, a gente tem ali a possibilidade, a determinação por parte da Constituição para que os estados eles possam instituir e cobrar o ICMS. Isso está onde, professor? Lá no artigo 155 da Constituição. Então, eu vou aqui na nossa Constituição Federal, vou lá no artigo 155, ó, artigo 155, e a gente vai encontrar o que no artigo 155? A gente vai encontrar aqui na seção 4 dizendo o seguinte: dos impostos dos estados e do Distrito Federal, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí aqui no inciso 2º nós temos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 2º do artigo 155. Aqui no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó, o imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte. Então, no parágrafo 2º do artigo 155, ele vai falar sobre o imposto previsto no inciso 2º, que é o ICMS. Então, a partir desse momento, a Constituição vai trazer diversos princípios constitucionais relacionados ao ICMS. E todas as vezes que o teu Estado descumpre aquilo que está previsto na Constituição, ele está cometendo um ato que é inconstitucional, portanto, é incorreto. Então, é por isso que eu bato na tecla da importância de você aprender os princípios, porque a base vai se aplicar a qualquer estado do país. Pessoal, tirem da cabeça de vocês essa afirmação que é errada, tá? Que é errada. Ah, o regulamento do meu estado é diferente do Brasil inteiro. Não é, pessoal. Não é. Eu vou fazer um desafio com vocês aqui para provar que não é. Por quê? Nós somos uma república federativa, pessoal. Existe um princípio que é o do federalismo tributário. Ou seja, os estados eles têm competência para instituir e cobrar o ICMS, tecnicamente, né? Porém, essa competência, esse poder foi dado pela Constituição Federal, que deu o poder, mas estabeleceu limites a esse poder. E esses limites precisam ser seguidos no regulamento do teu estado. E é interessante porque aqui ainda na Constituição Federal, ainda dentro do artigo 155, ele diz o seguinte, ó, caberá a lei complementar. Quem está dizendo isso não é o professor, não, pessoal, é a Constituição, a nossa Carta Magna. Ele está dizendo que caberá a lei complementar. Ele não está dizendo que vai caber isso ao regulamento do Estado. Ele não está dizendo que vai caber ao regulamento do Estado. Ele está dizendo que caberá a lei complementar definir quem será o contribuinte do imposto, definir, dispor sobre a matéria de substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar quem é que é o estabelecimento responsável, onde é que é
o local da prestação ou da operação, fazer a exclusão da incidência do imposto, determinar sobre manutenção de créditos, sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais, que eles serão concedidos e quando que eles serão revogados, fixar a base de cálculo. Então, pessoal, percebam que tudo aquilo que é a base do ICMS deverá ser fixado pela lei complementar, pela regulamentação complementar, e não pelo regulamento do Estado. Então, o regulamento do Estado ele só vai repetir aquilo que foi determinado na lei complementar. E dentro da hierarquia normativa do ICMS, depois da matriz constitucional, nós temos essa regulamentação complementar, como determinou a Constituição, e a principal norma complementar é a Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, que ela também está aqui, ó. Então, a Lei Complementar 87 de 96, é interessante que quando você for pesquisar ela, você bote compilada, tá? Para que traga todas as atualizações, as alterações. É ela quem vai dispor sobre o imposto dos estados relativo à circulação de mercadorias, prestações de serviços, ou seja, o ICMS. E aqui eu queria mostrar para vocês, rapidamente, a estrutura da Lei Candir, antes da gente avançar, que diz o seguinte, ó, é a Lei Candir que vai determinar onde é que o imposto incide, onde é que o imposto incide de forma específica, ou seja, ele incide também. É a Lei Candir que vai determinar onde é que o imposto não deve incidir. É aqui na Lei Candir que nós vamos ver quem é que é contribuinte do ICMS. É aqui na Lei Candir também que nós vamos ver quando é que a lei poderá atribuir a terceira pessoa, ou seja, que começa a parte da substituição tributária. Qual é que é a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária? Qual é que é? Olha só como a Lei Candir ela tem. A adoção do regime de substituição tributária. Quem que é contribuinte substituído? Quem que é contribuinte substituto? Local da operação e da prestação. Tudo está previsto aqui na Lei Candir, pessoal. Quando é que acontece o fato gerador do imposto? Tudo está previsto aqui. E aí eu te faço, inclusive, um desafio, tá? Eu te faço, inclusive, um desafio. O meu desafio é, vai no regulamento do teu estado, olha a Lei Candir, tá? Olha a Lei Candir, vê tudo que eu disse aqui que tem nela. Vai no regulamento do teu estado e vê se o regulamento do teu estado não obedece exatamente aquilo que diz a Lei Candir. Se você for lá no regulamento do seu estado, você procurar exatamente esses mesmos conceitos, onde incide, onde não incide, quem que é contribuinte, qual que é a base de cálculo, se você não vê que ele está repetindo exatamente igual, aí você posta uma foto e bota assim, ó, hashtag tem aqui também. Vamos desmistificar essa história de que o ICMS é completamente diferente em cada unidade da federação. Eu tenho muitos relatos de alunos que depois que eles aprendem a estudar o ICMS, depois que eles aprendem a lógica do ICMS, eles conseguem trabalhar com vários estados. E o que eu quero dizer para vocês que é possível quebrar essas fronteiras, tá? Quebrar as fronteiras dos estados a partir de um conhecimento sólido da base do ICMS. Eu dei aula de ICMS em vários estados e nunca tive problema de ensinar o ICMS porque o estado A ou B era diferente. Não. Os estados têm suas particularidades? Tem. Mas particularidade é exceção, não é regra. Se você aprender as regras, você aprende a lidar bem com as exceções. Agora, se você não tem uma base de conhecimento para entender as regras, como é que você vai entender o que são as exceções? É impossível, pessoal. É impossível, tá? Pois bem, feita toda essa introdução, nós vamos começar a falar sobre a apuração do ICMS. E é muito importante, nesse momento, para entender a apuração, que você saiba o que é a cumulatividade e a não cumulatividade. Por que é importante, professor? Por que você bate tanto nessa tecla da não cumulatividade? Pessoal, aqui na Constituição Federal, no artigo 155, no parágrafo 2º, ela diz o seguinte, ó, olha só o que é que ela diz. O imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte: primeiro princípio constitucional do ICMS. Ele será não cumulativo. O ICMS será não cumulativo. Então, qualquer que seja o teu estado, qualquer que seja a região do país que você tiver,
o ICMS do teu estado ele é não cumulativo. E aí nós temos a conceituação clássica da não cumulatividade, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestações de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. O que significa ser não cumulativo? Vou interromper aqui o compartilhamento só um segundo, tá? Interrompi o compartilhamento, vou voltar a compartilhar agora, só que com som, tá? Prestem bem atenção. O que significa ser não cumulativo? É isso que eu vou te mostrar agora, tá? Vou te mostrar agora, eu vou entrar aqui no nosso ambiente do curso de especialista em ICMS e eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo de uma aula minha, onde eu explico em detalhes o que é a não cumulatividade, tá? Então, eu vou entrar aqui no ambiente e vou vir aqui nesse módulo onde eu falo sobre não cumulatividade. Prestem muita atenção, tá, pessoal? Prestem muita atenção nesse vídeo, tá? Prestem muita atenção nesse vídeo. Agora, nós vamos ver como é que se comporta a sistemática não cumulativa. A não cumulatividade, ela enseja uma tributação sobre o valor agregado. Prestem atenção, tá, pessoal? A primeira coisa importante aqui que eu já estou explicando para vocês é que a não cumulatividade, ela enseja uma tributação sobre o valor agregado. Sempre que você ouvir falar sobre não cumulatividade, lembre-se disso, valor agregado. A cadeia econômica. Então, nesse nosso exemplo, o que eu quero que você preste bastante atenção é na sistemática, no raciocínio, para que você, assim como nós fizemos no regime cumulativo, possa entender de maneira bem precisa o que é a não cumulatividade. De cara, a não cumulatividade, ela enseja em um mecanismo de débitos e créditos com compensações automáticas. Então, sempre que nós falarmos de não cumulatividade, nós teremos que falar também de uma apuração. Então, nós vamos ter que fazer a apuração da indústria, do atacado e do varejo, visto que nós estamos tratando de uma cadeia econômica perfeita. Assim como nós utilizamos lá no exemplo cumulativo, nós vamos trabalhar com uma alíquota de 10% na cadeia econômica. Como eu estou repetindo os valores, eu vou avançar aqui no nosso raciocínio, tá? Nós já sabemos que na primeira etapa nós teremos R$100 de tributo, na segunda etapa nós teremos R$200 de tributo e na terceira etapa nós teremos R$300 de tributo. No entanto, existem algumas diferenças quando a gente fala da não cumulatividade. Por quê? Nós vimos que nessa primeira situação, aonde a indústria ela vende para o atacadista, ela vendeu por R$1.000 e embutiu nesse valor do preço R$100 de tributo. Esses R$100, o atacadista ele vai pagar R$1.000 com esses R$100 dentro desses 1.000 e a indústria ela vai pegar esse valor e mesmo recebendo R$1.000, ela entende que R$1.000 não é dela, que R$100 ela deve ao fisco. Então, como ela deve ao fisco, ela vai lançar isso a débito na sua apuração fiscal. É interessante só ressaltar, tá, pessoal, que esses contas correntes, esses razonetes, eles são de natureza fiscal, eles não são de natureza contábil, tá? Eles correspondem, por exemplo, no caso do ICMS, tá? No caso do ICMS, ao registro S110 da apuração do ICMS, que é a apuração do ICMS nas operações próprias. Nesse nosso exemplo, aqui, pessoal, só contextualizando para vocês, essa aqui é uma aula do meu curso, onde eu estou mostrando um pouco sobre como é que funciona a não cumulatividade. Eu já tinha feito um exemplo sobre a cumulatividade, então a gente só fez repetir aqui os números, onde nós temos uma indústria vendendo para um atacadista, o atacadista vendendo para o varejista vendendo para o consumidor final. Quando a indústria vendeu para o atacado, vendeu por R$1.000, e ao vender por R$1.000, cobrou ali um ICMS na operação, aqui não interessa a alíquota, tá? É só para fins acadêmicos, cobrou um ICMS de 10%.
Então, o atacadista pagou R$ 1.000, mas embutido nesses R$ 1.000 havia 10% de tributo, ou seja, R$ 100. Quando o atacadista vende para o varejista, ele vende por R$ 2.000. O varejista comprou, pagou R$ 2.000, mas embutido dentro do preço existia um tributo de 10%, ou seja, R$ 200. Quando o varejista vende para o consumidor final por R$ 3.000, ele vai receber R$ 3.000, mas o consumidor final pagou R$ 3.000 e dentro desses R$ 3.000 havia R$ 300 de imposto, ou seja, está embutido no preço. Estar embutido no preço, pessoal, é uma característica dos tributos indiretos. Os tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo de bens, de mercadorias, de serviços, e normalmente esses tributos indiretos, o valor do tributo está embutido no preço da mercadoria. Então, quando você compra um fone de ouvido, quando você compra um celular, embutido no preço da mercadoria, tem lá o valor do tributo, porque se tratam de tributos indiretos, é o caso de PIS, COFINS, ICMS. Então, é só para poder fundamentar aqui esse raciocínio, tá? Vamos continuar. Nós não estamos falando do ICMS em específico, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Se você entende essa conceituação da não cumulatividade e um funcionamento dela, você vai entender como é que essa não cumulatividade vai funcionar para o ICMS, para o IPI, para PIS e COFINS. Então vamos lá. A indústria vendeu por R$ 1.000, recebeu R$ 100 que ela havia embutido no preço e ela lança esses R$ 100 a débito na sua apuração. Entendendo que a indústria não tem mais nenhum valor de crédito ou de débito para lançar, que nós só tivemos essas operações, a indústria vai chegar num valor de tributo a recolher de R$ 100. O atacadista, por sua vez, comprou mercadorias por R$ 1.000, e embutido nesses R$ 1.000 havia R$ 100 de tributo. Só que ele ainda não ganhou nenhum real, ele não fez nenhuma venda, ele não teve nenhuma receita. Então esse atacadista chega para o fisco e diz assim, ó, fisco, eu ainda não ganhei nem um centavo. Como é que eu já estou pagando R$ 100 aqui de tributo? Isso seria muito injusto. Aí o fisco, óbvio que essa comunicação é figurada, tá, pessoal? Aí o fisco olha e diz assim, ó, não, calma. Se você realmente suportou esse ônus fiscal aí de R$ 100 na sua compra, mas isso para você vira um crédito para você abater com o que você vai me dever no futuro. Então, o atacadista lança esses R$ 100 a crédito na sua apuração, aqueles R$ 100 que ele pagou embutido no preço das mercadorias. Beleza. Posteriormente, esse atacadista vendeu por R$ 2.000 para o varejista e ao vender por R$ 2.000, ele recebeu esses R$ 2.000, mas ele sabe que ali, embutido no preço, havia R$ 200 de tributo. Então ele sabe que aquele valor não é dele, é do fisco. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai lançar esses R$ 200 a débito na sua apuração fiscal. E ao final do período, considerando somente essas operações comerciais, ele vai fazer um encontro de contas na sua apuração e vai chegar num valor a recolher de R$ 100. Posteriormente, o atacadista que adquiriu aquela mercadoria por R$ 2.000, que pagou embutido dentro desses R$ 2.000 R$ 200 de tributo, ele sabe que ele adiantou esse valor para o fisco no momento da sua aquisição. Então, ele lançou os R$ 200 a crédito na sua apuração fiscal. Posteriormente, na nossa terceira etapa da cadeia econômica, esse varejista vende para um consumidor final por R$ 3.000. Ao vender para o consumidor final por R$ 3.000, ele recebe R$ 3.000, mas ele sabe que esses R$ 3.000 não é dele, que R$ 300 daqueles 3.000 é do fisco. Então ele lança esse valor a débito na sua apuração. Ao fazer o encontro de contas no final do mês, ele vai chegar no valor de R$ 100 a recolher. Ora, percebam, pessoal, que a gente já pode chegar a algumas conclusões interessantes. A primeira delas, se a gente somar o valor dos tributos a recolher nas 3 etapas, nós vamos chegar a um montante de R$ 300. Nós
chegamos a exatamente o valor de 30% do preço inicial das mercadorias, metade daquilo que é cobrado no regime cumulativo. É por isso que a classe empresarial ela é tão a favor e ela faz tanto lobby para que os tributos eles sejam não cumulativos, porque a não cumulatividade ela traz uma tributação mais justa. Outra coisa que é interessante é que nas 3 hipóteses o valor a recolher foi o mesmo, de R$100. Por quê? Ora, muitas vezes em sala de aula as pessoas chegam para mim e dizem assim, ó, professor, o valor foi o mesmo porque a alíquota foi a mesma, de 10%. Não, pessoal, não é esse o motivo. O motivo é porque a não cumulatividade ela enseja numa tributação sobre o valor agregado à cadeia econômica. E quando o atacadista compra por 1.000 e vende por 2.000, significa que ele agregou 1.000. 10% de 1.000, R$100. Quando esse varejista compra por 2.000 e vende por 3.000, significa que ele agregou 1.000. 10% de 1.000, R$100. Então, essa é a explicação e a visualização gráfica da não cumulatividade. É muito importante que você entenda bem essa sistemática, tanto cumulativo como não cumulativo. Bom, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa aula, tá? Aqui eu acredito que tenha ficado claro para vocês a sistemática da não cumulatividade, detalhado, tá? Etapa por etapa da cadeia econômica, desde a venda da indústria para o atacado, do atacado para o varejo, do varejo para o consumidor final. Lembrando sempre que a não cumulatividade ela enseja em um mecanismo de débitos e créditos com compensações automáticas. Lembrando sempre que a gente falar em não cumulatividade, a gente precisa falar sobre essa questão de ter uma apuração por meio de débitos e créditos, e visto agora a não cumulatividade, nós vamos falar sobre os princípios. O que são os princípios? Nós vamos entender mais sobre essa não cumulatividade. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o ICMS, pessoal, ele é fascinante, tá? O ICMS ele é fascinante. Quando eu entrei na área fiscal, rapidamente eu fiquei completamente entusiasmado em aprender o ICMS. Por quê? Porque ele é desafiador, ele traz ali para a gente a necessidade de estudo e de preparação. Porém, uma coisa que eu aprendi, pessoal, é que geralmente o ICMS ninguém quer lhe ensinar, tá? Eu tenho até um episódio que aconteceu de verdade comigo, tá? Eu trabalhava num escritório de advocacia e chegou um contador novo. E eu estava lendo meu segundo semestre de faculdade e eu estava começando a entender sobre o ICMS, estudar, me empolgar com o ICMS, exatamente porque ele é fascinante. E aí eu pedi para que o contador me explicasse o que era a substituição tributária, e ele simplesmente disse, cara, eu não vou te ensinar não, se tu quiser que você aprenda, você vai lá e estude. Por quê? Porque depois eu entendi, anos depois, que ele não sabia nem para ele, que ele tinha muitas dúvidas, era por isso que ele não queria ensinar, tá? Então, muitas vezes você está aí no seu trabalho, você acha assim, o meu chefe não quer me ensinar, o meu supervisor não quer me ensinar, é porque muitas vezes ele não tem uma base nem para ele. Por quê, pessoal? Porque a maioria dos treinamentos que existem no mercado são treinamentos muito teóricos. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, que eu comecei a estudar ali sobre ICMS, eu fui fazer vários treinamentos sobre ICMS. Eu ia no meu final de semana fazer cursos. Eu lembro que nesses cursos eu fazia apuração na mão, eu fazia preenchimento do livro na mão. E uma coisa que todo mundo me dizia era, só sabe ICMS o auditor fiscal da Fazenda. Só quem sabe ICMS é ele, porque ele só estuda isso, ele passa a vida dele toda trabalhando com isso. Mas será que isso é verdade mesmo, pessoal? Existem muitos auditores que são instrutores, mas que eles se baseiam 100% no regulamento. 100% no regulamento. Eu lembro que eu fiz vários cursos aqui no estado do Ceará com um auditor fiscal, que ele levava o regulamento do ICMS, botava em cima da mesa e dizia, pode perguntar qualquer coisa, que ele sabia o regulamento praticamente decorado. Só que saber o regulamento decorado não quer dizer absolutamente nada. Vou te dar um exemplo de caso prático, tá? Eu estava dando uma aula de ICMS no estado do Amapá, pela pós-graduação do IPOG, e um aluno chegou e no sábado eu estava explicando sobre o conceito de contribuinte do ICMS. Porque quando eu pergunto normalmente quem que é contribuinte do ICMS, é muito normal que as pessoas respondam assim, professor, é quem tem inscrição estadual, é quem compra e quem vende mercadorias. Esse é o que está na cabeça das pessoas, que é o contribuinte do ICMS.
No entanto, a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, ela estabelece aqui, ó, vou até levar vocês lá para a gente ver juntos, tá? Ela estabelece o seguinte, ó, vou até achar o artigo aqui para a gente poder ver com segurança, tá? Contribuinte substituto. Ó, fato gerador, deixa eu ver se eu encontro aqui o contribuinte. Vou pesquisar aqui contribuinte, para a gente ser mais objetivo. Ó, artigo 4º, tá? Artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96. É contribuinte qualquer pessoa física ou jurídica. Então, de cara, a gente já tem que qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode ser contribuinte do ICMS, desde que ela realize com habitualidade, aí a gente já tem um primeiro conceito, a habitualidade, que é o que é essa habitualidade? Ou seja, ela habitualmente está comercializando mercadorias, está vendendo mercadorias. Então, ela tem o hábito de fazer isso, seja ela uma pessoa física ou jurídica, ela vai ser contribuinte do ICMS, ou em volume que caracterize intuito comercial. Aí nós temos a segunda característica do contribuinte do ICMS, intuito comercial, que é o quê? Quando eu adquiro mercadorias cuja quantidade caracterize que meu intuito seja revender. Por exemplo, fone de ouvido. Se eu tenho um fone de ouvido para me usar no meu dia a dia, essa aquisição que eu estou fazendo de um par de fone de ouvido não é com o intuito que caracterize um volume comercial. Por quê? Porque eu estou comprando um para o meu uso. Agora, se eu compro 50 fones de ouvidos, eu não vou usar 50 fones de ouvidos. Então, significa que o volume dessa minha aquisição caracteriza um intuito de revender. Então, se eu tenho esse intuito de revender, mesmo que eu não tenha habitualidade em fazer revenda, eu já posso ser considerado contribuinte do imposto. Ou seja, nós temos duas características, habitualidade e intuito comercial. Então, quando nós temos a habitualidade ou intuito comercial com operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviço de transporte, ainda que as operações ou prestações se iniciem no exterior, seja eu pessoa física ou jurídica, eu sou contribuinte do ICMS, é o que está determinando a Lei Candir. Só que o que é que aconteceu? Eu estava dando essa aula no Amapá e tinha um advogado na turma que, quando eu expliquei isso para ele, ele trouxe a seguinte situação. Ele, poxa, professor, isso é muito interessante, porque eu tenho um contribuinte aqui, um cliente, que ele é uma indústria, que está adquirindo uma máquina para o seu ativo, e só que ela está em processo de início de atividade, ela acabou de abrir a empresa. Se ela acabou de abrir a empresa, ela está adquirindo essa máquina, ela nem tem habitualidade na compra e venda de mercadorias, ela nem tem habitualidade, que é a primeira compra que ela está fazendo, e ela nem tem um intuito comercial, porque ela não está comprando para revender, ela está comprando essa máquina para o ativo dela. Só que está sendo cobrado diferencial de alíquotas entre os estados, que está fazendo a compra interestadual. E já está sendo cobrado no início esse diferencial de alíquotas. Então, eu entendo que, nesse momento, essa empresa nem é contribuinte do ICMS, porque ela não tem habitualidade nem intuito comercial. E aí ele entrou com a ação na justiça para que pudesse derrubar aquela cobrança, e ele conseguiu derrubar aquela cobrança no primeiro momento. Não significa, tá, pessoal, que ele não teve que pagar esse ICMS depois, tá? Não teve que pagar esse ICMS depois porque o intuito do negócio era comercial. Mas percebam que, somente com base no conceito de habitualidade de intuito comercial, a gente conseguiu gerar uma dúvida sobre a legalidade da cobrança. E é exatamente nesses pontos que o bom consultor tributário atua, que o especialista no ICMS atua. Nesses pontos aonde pode haver uma cobrança abusiva e ele tem conhecimento suficiente para evitar aquela cobrança. Agora, eu preciso ter uma boa base de conhecimento e de estudos para aproveitar bem essas oportunidades, para que eu possa oferecer à tributação somente aquilo que efetivamente deva ser tributado, e eu possa extrair completamente da tributação aquilo que não precisa ser tributado, tá? Pois bem, então a gente precisa estudar com foco na base. Quando eu aprendi, pessoal, quando eu, Felipe, aprendi a base do ICMS, que é essa base, essa matriz que eu estou tentando
implementar com vocês hoje nessa nossa primeira parte do treinamento e ao longo de todo ele, eu ganhei muita segurança com o ICMS e não é à toa que eu lido e atuo com o ICMS até hoje, tá? Pois bem, e essa base vai estar onde? Vai estar no estudo do artigo 155 da Constituição, no estudo do artigo 155 da Constituição, aqui na Constituição, no seu artigo 155, que a partir do parágrafo 2º, onde nós vamos ver princípio da não cumulatividade, isenção, não incidência, onde nós vamos ver o papel do Senado Federal no ICMS, que é com relação à determinação de alíquotas. Nós vamos ver sobre responsabilidade do recolhimento do diferencial de alíquotas. Ó. De quem que é a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas? Hora do remetente, hora do destinatário, incidência específica, aonde que o ICMS não vai incidir. Então, nós temos muitas coisas que estão nessa base aqui do ICMS. Mas como a gente está falando exclusivamente de apuração, a apuração a gente vai se concentrar, primeiro, no princípio da não cumulatividade e, segundo, na Lei Complementar 87 de 96, lá no artigo 24. O artigo 24 e o artigo 25 da Lei Complementar, eles vão trazer quais são as regras para apuração do ICMS. E aqui no artigo 24 da Lei Candir diz o seguinte, ó, a legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. Olha que legal isso, pessoal. A Lei Candir não está dizendo que é o regulamento do ICMS do teu estado que vai dizer como é que você vai calcular o ICMS, não. Porque a forma de você calcular o ICMS já está aqui na Lei Candir. Ela está dizendo que vai caber ao teu estado dispor sobre o período de apuração. Se esse período de apuração é quinzenal, é mensal, normalmente é mensal, tá? E as obrigações, elas consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração. Ou seja, se eu determinei que o período de apuração é mensal e o vencimento é até o dia 15 do mês seguinte, então o Estado regulamenta isso, obedecendo, obviamente, aquilo que diz a lei complementar. E essas obrigações elas serão liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, como disposto nesse artigo. Ora, pessoal, o que é que está querendo dizer que a Lei Candir, tá? Vou vir aqui para a planilha e vou explicar para vocês. Nós temos, pessoal, a apuração do ICMS, tá? A apuração do ICMS está aqui na nossa tela. Essa apuração do ICMS, pelo fato do ICMS ser não cumulativo, obedecendo ao artigo 155 da Constituição, ela é uma apuração que vai se dar por meio de débitos e créditos, como a gente já viu, tá? Débitos e créditos. E o que é que acontece? Eu estou só ajeitando aqui a planilha, tá? Como vocês sabem, quem sabe, né, faz ao vivo, e a gente está aqui na nossa aula, então temos que fazer tudo ao vivo, bonitinho. Então, o que é que acontece? Nós temos essa nossa apuração por meio de débitos e créditos, certo? Aonde, só terminar aqui de ajeitar, ficar bem bonitinho. Pronto, nós temos a nossa apuração por meio de débitos e créditos. Então, o que é que acontece? O tributo ele é não cumulativo, ou seja, eu compenso o que for devido em cada etapa da cadeia econômica com o montante que foi cobrado nas operações anteriores. Então, a gente tem algumas hipóteses, algumas coisas que podem acontecer aqui, tá? O que são essas coisas que podem acontecer? O que pode acontecer é o seguinte, deixa eu só deixar aqui mais ajeitadinho. Pessoal, quem é perfeccionista está me entendendo aí, tá? Eu gosto de tudo bem desenhadinho. Então, nós temos 3 situações, tá, pessoal? Nós temos uma situação aonde o débito ele vai ser maior que o crédito. Nós temos uma situação aonde o crédito vai ser maior que o débito. E nós podemos ter na nossa apuração uma situação onde o débito ele é igual ao crédito. Então, nós podemos ter essas 3 situações na hora que a gente for fazer uma apuração do ICMS por meio de débitos e créditos, tá? Então, o que é que diz aqui, ó? Ao final do período de apuração, ela será compensada ela será ou compensada ou mediante pagamento em dinheiro ela poderá ser liquidada. Inciso 1º. As obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no período.
mais o saldo credor de períodos anteriores, se for o caso. O que é que está dizendo aqui? Ó? Pode parecer um pouco confuso, tá, pessoal? Mas eu vou explicar tudo em detalhes para vocês. Vamos supor que essa empresa aqui que a gente está fazendo a apuração do ICMS, ela tem um saldo credor de períodos anteriores de R$ 5.000. Então, saldo credor de períodos anteriores de R$ 5.000. E nesse mês foi apurado um crédito do período, ou seja, um crédito do mês, período, só para ver se vocês estavam ligados, viu? Um crédito do período de R$ 8.000. Então, o que é que acontece? Vamos supor que o débito aqui, nesse mês, foi de R$ 17.000. Então, o que é que esse inciso 1 diz? Ó? Ele diz o seguinte, ó, as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados, no mesmo período ou de saldos credores anteriores. Ou seja, vou voltar aqui para a planilha. Ou seja, desses 17 mil que eu devo, desses 17 mil que é devedor, eu já posso compensar de forma automática o valor dos créditos, tanto do saldo credor do período anterior, como do crédito do mês. Isso significa, ó, nesse caso em específico, acho que ficou errado aqui, pera. Eu tenho 17 mil menos R$ 5.000 menos R$ 8.000. Então, eu tenho um valor de R$ 4.000 a recolher. Esse é o meu valor a recolher. Valor a recolher. Só que, o que é que ele está me dizendo? Eu já compensei esses R$ 13.000 de forma automática. Ou seja, eu utilizei uma compensação que não precisou fazer procedimento de compensação, não precisou fazer pedido ao fisco. De forma automática, na minha apuração, eu já fiz essa compensação daquele montante ali dos R$ 13.000. Então, nesse caso, nosso débito ele é maior do que o crédito. Esse é o nosso primeiro caso, onde o débito ele foi maior do que o crédito. Só que, vamos continuar. Se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada no prazo fixado pelo Estado. É exatamente o que aconteceu aqui. Ó. A gente compensou, né? A obrigação foi considerada liquidada por esse valor, ou seja, de 17 eu já compensei, mas o débito foi superior. Então, agora eu devo pagar essa diferença. O que eu podia compensar, eu já compensei, e agora eu vou ter que pagar esses R$ 4.000. Só que, se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte. Então, vamos supor que aqui, ao invés de ter um saldo credor de períodos anteriores de R$ 5.000, a gente tinha um saldo credor de R$ 15.000. Então, significa que eu não vou ter valor a recolher. Na verdade, o que eu vou ter é o quê? Se eu tenho um valor que é maior de créditos, na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter 17 mil menos os 15 mil menos os 8 mil, eu vou ter, na verdade, R$ 6.000, que é o valor, é o saldo de crédito a transportar para o período seguinte. Nessa hipótese, onde tem um saldo de crédito a transportar para o período seguinte, é quando o crédito for maior do que o débito. Quando o crédito for maior do que o débito, eu tenho um saldo a transportar para o período seguinte. Mas eu posso ter também uma hipótese, pessoal, aonde o débito é igual ao crédito. Então, vamos supor que, na verdade, aqui a gente tinha 7, não, vou botar 9 mil, né? R$ 9.000 de saldo credor do período anterior. Então, quando eu fiz o confronto de contas de débitos menos o crédito, o valor fica zerado e eu não tenho nada nem a recolher, nem a transportar para o período seguinte. É isso
E aí nós temos a nossa terceira hipótese. Ou seja, nós vimos aqui as 3 hipóteses que a lei ela prevê de possibilidade na apuração. E ela continua dizendo o seguinte, ó, no artigo 25. Para efeito de aplicação do disposto no artigo 24 desse artigo, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento. Isso é interessante, pessoal, porque quando a gente fala do ICMS, cada estabelecimento ele é autônomo, individual, tá? Por exemplo, se eu tenho uma matriz e 10 filiais, eu vou ter que fazer as 11 apurações do ICMS. Porém, eu vou poder compensar os saldos credores e devedores entre estabelecimentos do mesmo estado. Então, se eu tenho um saldo credor em um estabelecimento e eu posso utilizar aquele saldo credor para abater o saldo devedor em outro estabelecimento, tá? Então, é muito importante entender isso, porque quem determina isso é a lei complementar, tá? O que é que eu queria dizer para vocês, tá? É muito comum que algumas pessoas digam assim, ó, ah, professor, mas isso aqui que você fez foi muito simples, isso aqui é só teoria, isso aqui não é prática. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo, tá? O que é que acontece? Se a gente for pensar na prática, como as empresas fazem todos os dias, a gente tem que ir até o portal do SPED, tá? Aqui é o portal do SPED, para quem não conhece. Sugiro que quem não conheça comece a acessar, tá? Aqui o endereço é sped.rfb.gov.br. Você se vem no portal do SPED, você clica em EFD ICMS-PI, Downloads Manuais. E aí você vai fazer o download do guia prático da EFD ICMS-PI. Esse guia prático, eu estou com ele aberto aqui, tá? O que é que eu vou mostrar para vocês? Se a gente vier aqui, ó, no registro E110, E110 do guia prático, a gente vai encontrar aqui, ó, registro E110, apuração do ICMS nas operações próprias, é o ICMS normal. Ele diz o seguinte: esse registro tem por objetivo informar os valores relativos a operações do ICMS referente às operações próprias, ou seja, do próprio contribuinte, débitos e créditos, como a gente está vendo aqui. O registro deve ser apresentado, inclusive nos casos de período sem movimento. Neste caso, os valores devem ser apresentados zerados. O que ele diz aqui que tem que ter nessa apuração na prática, tá? Eu vou só ajustar aqui para poder mostrar para vocês, tá? O que ele diz que tem que ter? Primeiro, valor total dos débitos por saídas ou prestações do imposto. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou até pegar exatamente o que ele diz aqui, ó. Valor total dos débitos. Vou copiar e vou jogar lá. Valor total dos débitos vai estar aqui. Pá, do lado dos débitos. Depois ele diz, valor total de ajustes a débitos, decorrentes de documento fiscal. Ah, eu percebi que eu tenho um ajuste a débito porque eu tenho um documento fiscal que foi emitido com um valor de débito a menor. Então, eu lanço aqui o valor do débito. Valor total de ajustes a débitos, ou qualquer outro tipo de ajuste, tá? Qualquer outro tipo de ajuste que você tiver que fazer na sua apuração é débito também. Valor total de ajustes de estornos de crédito. Pessoal, quando eu tenho um crédito num período e eu estou estornando aquele crédito, esse estorno ele se torna um débito. Por quê? Porque se eu estou estornando, eu estou querendo anular um crédito, eu anulo um crédito debitando. Então, a gente tem aqui essa anulação de crédito por meio de um lançamento a débito. Fiquem aqui que vai ficar tudo claro para vocês, tá? E aí a gente começa, ó, agora a ver créditos. Valor total dos créditos do período. Aí eu vou lá para o lado dos créditos. Ó. Valor total dos créditos do período. Ah, peraí. Valor total dos créditos. O que é que tem mais com relação a créditos? Valor de ajustes de crédito. Valor do ajuste de crédito, assim como tinha valor do ajuste de débito. Continuando. Valor total de ajustes a crédito, que é qualquer outro tipo de ajuste que ainda acontecer, tá? Valor do estorno de um débito, ou seja, eu lancei um débito e agora eu estou estornando. Se eu estou estornando aquele débito, se eu quero anular um débito que eu lancei, ele vira crédito. Então, valor total dos ajustes do estorno de débito.
Valor do saldo credor de período anterior. Saldo credor de período anterior. Então, o saldo credor de período anterior está aqui. Pronto. Então, eu peguei e fiz débitos menos os créditos. Quando eu faço débito menos os créditos, a gente vai chegar aqui num valor, a gente chegou aqui nos momentos que a gente está chegando efetivamente na apuração. Então, depois que eu tenho débito menos os créditos, eu vou chegar no valor apurado, no valor que foi apurado. Esse valor que foi apurado pode ser com um débito maior do que o crédito, com um crédito maior do que o débito. Então, por isso que eu vou deixar ele assim, ó. Aqui, nós chegamos no valor apurado, certo? Esse valor apurado, ele pode ter ainda algum tipo de dedução. Essa dedução vai diminuir o valor apurado. Então, vou botar ela aqui do lado dos créditos, tá? Então, a dedução vai diminuir o valor apurado. Estou fazendo mais rápido aqui, pessoal, mas daqui a pouco eu vou fazer um exemplo numérico para vocês, tá? Depois que eu tenho a dedução, eu chego no valor do ICMS a recolher, tá? No valor do ICMS a recolher. Vou imaginar que esse valor a recolher vai ser um débito, tá? Vai ter valor a recolher. Só que pode ser também que eu não tenha valor a recolher. Ao final, eu tenho um saldo a transportar para o período seguinte. Então, se for um saldo a transportar para o período seguinte, ele vai ficar aqui embaixo. Ou seja, pessoal, nós temos de forma totalmente prática, aqui, destrinchando o registro do SPED fiscal, exatamente aquilo que em alguns momentos pode parecer para vocês uma coisa meio teórica, né? Pode parecer uma coisa meio teórica. Pode parecer que, professor, mas foi muito simplista esse débito e crédito aí. Não, é simplista porque é simples mesmo. Como eu disse para vocês, o objetivo aqui é mostrar para vocês que é possível fazer a apuração do ICMS de forma simples. Então, vamos fazer agora um exemplo com números. Vamos pensar que o valor total de débitos do período foi de 30 mil. Eu tive um ajuste a débito de R$1.000, um outro ajuste de R$500, e um valor do estorno de crédito de R$500. Então, esses foram os débitos do período. Se eu somar os débitos do período, eu estou chegando num valor de R$32.000 a débito. Um total de R$32.000. Vou até marcar aqui de outra cor para a gente poder ver, certo? Aí eu tenho o crédito do período de R$7.000. Eu posso ter um ajuste a crédito de R$500, um outro ajuste a crédito de R$500, um estorno de um débito que foi lançado anteriormente de R$1.000 e um saldo credor de períodos anteriores. Um saldo credor de períodos anteriores. Vou botar aqui um saldo credor de quanto? De 9.000, como estava. R$9.000 é meu saldo credor de períodos anteriores. Então, o meu valor apurado nesse momento, quando eu fizer 32.000 de débitos, 32.000 de débitos, vou pegar aqui a minha HP para fazer bonitinho aqui com vocês, tá? 32.000 de débitos menos 9.000 de créditos, nós temos um valor apurado de R$23.000. Nesse momento, R$23.000 a recolher, apurado, né? Vamos supor que eu tenho alguma dedução. Essa dedução pode ser, por exemplo, por conta de um incentivo fiscal. Vamos supor que essa dedução é de R$5.000. Então, o meu valor a recolher do ICMS será os 23.000 menos os 5.000. Então, o meu valor a recolher do ICMS nesse período será de R$18.000. Caso eu não tivesse valor a recolher, eu tivesse um saldo credor a transportar, a gente teria esse valor aqui a transportar para o período seguinte. Mas percebam, pessoal, que a gente pegou aquilo que parecia 100% conceitual, que era a apuração do ICMS, e trouxe totalmente para o aspecto prático, inclusive destrinchando a apuração do ICMS que está lá dentro do SPED fiscal. Então, o que é necessário que a gente entenda? Que isso tudo vem de uma visão macro de processo. As informações dos débitos e dos créditos, elas vêm dos documentos fiscais eletrônicos. Toda compra que você faz de mercadoria é acobertada por uma nota fiscal
que vai ter valor de créditos. Toda venda de mercadorias que você faz é cobertada por um documento fiscal que vai ter valor de débitos, e aí o seu papel será fazer esse confronto, essa análise de débitos e créditos para determinar o valor a recolher no período da sua apuração do ICMS. Beleza? Beleza? Espero que tenha ficado bem entendido, tá, pessoal? Então, a gente viu o artigo 155 da Constituição, viu os artigos 24 e 25 da Lei Candir, e nós vimos a aplicação disso dentro do registro E110 do SPED fiscal. Então, a gente viu aqui, de forma bem interessante, o contexto da apuração do ICMS. A gente viu o princípio da não cumulatividade, viu a questão de débitos e créditos. Então, eu acredito que tenha ficado aí tudo claro para vocês, para a gente iniciar essa nossa aula 1 do treinamento. Agora, pessoal, que a gente está chegando já no encerramento, eu tenho algumas tarefinhas para vocês, tá? Tenho algumas tarefinhas para vocês. Lembrando que na nossa próxima aula, na nossa aula de amanhã, a gente vai falar sobre ICMS e substituição tributária. Nós vamos ver, da mesma forma que a gente viu aqui a legislação, a gente vai fazer vários exemplos com cálculos da substituição tributária, para trás, para frente, concomitante, principalmente entendendo quem é o contribuinte substituto, contribuinte substituído, contribuinte de fato, contribuinte de direito. Vamos ver, da mesma forma como a gente veio aqui com o registro E110, a gente vai ver o registro E210, tá? E210, que é esse aqui, ó. E210, apuração do ICMS por substituição tributária. A gente vai ver todos os detalhes aqui dele, da apuração do ICMS por substituição tributária, nessa aula de amanhã. Uma aula imperdível, tá, pessoal? Imperdível. Só que qual é a missão de vocês? Eu quero que vocês vá lá no meu Instagram, siga @prof.felipeguerra, tá? Você me segue lá no Instagram. Você também pode bater uma fotinha aqui dessa nossa aula 1, postar lá no seu Instagram e me marcar que eu vou fazer o repost, tá? De todos eles, de todas as marcações que vocês fizerem. Você também pode ir lá no YouTube, pesquisar Professor Felipe Guerra e se inscrever no nosso canal do YouTube. Peço, por favor, essa ajuda de vocês aí. Inclusive, compartilhe o canal do YouTube com todo mundo. Lá, nós estamos postando conteúdos diariamente. Todas as semanas tem aulas. Então, também vai lá no canal do YouTube. E agora, a tarefa mais importante de vocês é aqui dentro da plataforma, você deixar o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que é que você achou dessa aula 1, tá? É muito importante para mim ler essa sua mensagem, deixe o seu comentário, diz o que é que você achou da aula 1, se deu para entender, se deu para ficar claro para você. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários para que eu possa responder amanhã, antes da nossa aula 2, beleza? Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Muito obrigado. A gente está dentro do prazo, a aula não passou de 1h30, que era o que eu havia prometido, tá? Então, deu para a gente ver aqui em detalhes a apuração, deu para a gente ver os autos de infração, deu para a gente ver o artigo 155 da Constituição, a Lei Candir, a gente viu muita coisa. Eu sei que aí são muitas informações, mas não dá para a gente destrinchar demais, porque o nosso tempo no treinamento é curto, mas eu estou fazendo aqui o melhor para que você possa aprender e ter mais segurança com o ICMS. E eu quero muito que você não deixe de participar das outras aulas do nosso treinamento, tá? Tem muita gente, pessoal, que não consegue encerrar ciclos, que eles começam, por exemplo, um treinamento como esse, assiste a primeira aula, assiste a segunda, mas não assiste a terceira, não assiste a quarta. Estabeleça aí um compromisso com você mesmo, de você estar participando das 4 aulas, de você assistir às 4 aulas, de você fazer suas anotações, de baixar os materiais, de aproveitar o conteúdo desse curso. É um tiro curto, só são 4 dias. Se comprometa a estar aqui presente de corpo, de mente, de coração, para que você possa aprender o ICMS e colher os frutos desse investimento que você está fazendo na sua qualificação, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Não esquece de ir lá no meu Instagram, não esquece de ir no canal do YouTube. Muito obrigado pela participação de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite e a gente se vê amanhã. Ah, detalhe importante, tá, pessoal? Vai lá no meu e-mail. Eu mandei e-mail para vocês com o link da aula. Eu mandei e-mail para vocês com todas as informações. Bota uma estrelinha no meu e-mail, que durante essa semana todas as informações do treinamento vão ser mandadas por lá e você precisa estar ligado no e-mail, tá? Um forte abraço, pessoal. Excelente noite. Bom descanso para todos vocês e a gente se vê amanhã. Um abraço.
Meu amigo Felipe Guerra, amigo que começou como professor, depois passou para coordenador, depois virou um parceiro, colega de trabalho e hoje um batalhador aí de tantos projetos juntos que nós já enfrentamos. Amigo, você sempre diz que a gente precisa de pessoas em quem a gente se espelhar, pessoas que sejam fonte de inspiração para os nossos projetos na área pessoal e também na área profissional. Pois bem, você com certeza para mim é uma dessas pessoas, não tenha dúvida disso. E não só para mim, para várias outras pessoas que estão aí ao seu redor. Te deixo um grande abraço e até mais. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Catarina Amaral, eu sou contadora, trabalho disseminando também conhecimento e aí me pediram para gravar um vídeo para um grande amigo, o professor Felipe Guerra, e claro que eu não poderia negar a esse pedido, independente do lugar que eu estivesse, onde eu estivesse, porque eu tenho muito a agradecer ao Felipe por todas as oportunidades que ele me concedeu, por toda a sabedoria. Eu considero ele um grande mentor, uma pessoa que me ajuda, totalmente disponível, acessível. O cara tem muita coisa para fazer, muito projeto bom para encaminhar e mesmo assim ele tá ali pronto para nos auxiliar, com toda humildade, para ajudar a quem ele puder. Olha, na verdade me pediram para fazer esse vídeo aqui, eu tô fazendo porque eu sou obrigado a fazer, tá certo? Mas eu não queria não. Brincadeira. O Felipe Guerra, né? Ele é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci esses últimos tempos. Então, assim, essa homenagem é muito mais do que merecida, porque ele tem sido uma voz relevante no mercado em que ele atua, mas também tem sido um ser humano exemplar, né? Então, às vezes que a gente conversou, foram vezes que me motivaram muito e me inspiraram a ser melhor como pessoa, como profissional, como empresário. E, meu querido, que você possa caminhar assim, com esse coração humilde, ensinável, simples, durante muito tempo, tá? Um abraço, fica com Deus. Tenho um grande amigo chamado Felipe Guerra. Felipe Guerra eu conheci no Conselho Regional de Contabilidade, onde à época eu era vice-presidente de desenvolvimento profissional. Lá trabalhamos juntos com várias inovações, inclusive na época do surgimento do SPED. E dessa relação profissional nós tornamos grandes amigos. Hoje Felipe Guerra é um diferencial na nossa classe contábil. Uma pessoa jovem que vem para a nossa classe para fazer grandes inovações. Felipe Guerra, você é uma pessoa muito especial. Você mora realmente no meu coração e te admiro demais e sou super sua fã. A primeira vez que eu vi o Felipe foi na convenção de contabilidade, na verdade o congresso de contabilidade, em 2016 em Fortaleza, quando eu fui pelo CRCDF. Naquela oportunidade participei de um painel onde o Felipe ele era o mediador no projeto SPED, que tinha alguns profissionais da Receita Federal, e eu fiquei muito impressionado com o perfil de conhecimento que ele já apresentava lá em 2016. Só melhorou, profissionalmente é um cara fantástico, como pessoa que eu já converso pouco, mas sei que já é diferenciado. Tenho muito aí a agradecer ao Felipe pelo convite de fazer parte do ciclo social de pessoas que estão ali convivendo com ele, pessoas maravilhosas que ele tem ao seu lado. Com certeza é um cara que merece aí o nosso respeito e vai ter a admiração de todos, sempre pela determinação e pela pessoa que ele é. Parabéns, Felipe Guerra, pelo seu trabalho e por ser a pessoa que você é. Saudações, colegas! Hoje é com muito prazer que quero dirigir algumas palavras ao professor Felipe Guerra. Professor, o senhor é um exemplo para nós, um exemplo de contador, um exemplo de empreendedor, um exemplo de coordenador de curso e, mais do que isso, um exemplo de professor. Com seus ensinamentos e o seu compartilhamento de conteúdo, você vem cada vez mais enriquecendo a classe contábil com tanto conhecimento. Então, de coração, muito obrigado e que continue nos abrilhantando. Obrigada, professor. Felipe, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em agosto desse ano. Antes a gente só se falava pelas redes sociais. E quando a gente começou a conversar em agosto, nossa, parecia que a gente era amigos de infância. Parecia que a gente tinha jogado bola na rua. Felipe é um cara que tem um coração maravilhoso, uma pessoa super generosa, que ajuda todo mundo que está próximo dele. Eu tenho o prazer hoje de conviver como uma amiga dele e sei que esse cara é sensacional. Olá, meu amigo Felipe Guerra. É uma honra eu estar aqui para falar sobre você. Te admiro bastante, cara.
e você realmente representa muito a área fiscal. Não só sob o aspecto profissional, executivo, consultorias, mas também pela sua ética e principalmente pela contribuição que você traz para a área fiscal no ensino, né? A sua didática, a paixão que você tem ao falar da área fiscal, desta carreira, dos desdobramentos dela, das revoluções digitais, né? E do futuro que novos profissionais têm nessa área. Realmente, uso você como uma das minhas referências e tenho muito orgulho de fazer parte da sua equipe. Olá, galera do Conan Fiscal, sou o professor Quirino, não pude estar participando desse maravilhoso evento, mas estou passando aqui para desejar aí, para parabenizar o grande professor Felipe Matos Guerra, cara que é uma inspiração para a gente, para profissionais, para estudantes da contabilidade, cara que é um orgulho para a nossa terra, que é do nosso Ceará. Então escolhi um lugar realmente especial para o nosso amigo Felipe Guerra, onde vamos falar do profissional, do pai, do amigo, do irmão. Conheci o Felipe Guerra há pouco mais de 4 anos e vi a transformação dele nesses 4 anos, né? Aonde a gente começou lá no CRC, fazendo as campanhas, fazendo tudo, e aprendi a respeitar, aprendi a amar o grande profissional. Então, parabéns, muito orgulho, muita honra de pertencer ao seu quadro de amigo. Olá pessoal, professora Aline Portela aqui. O meu vídeo de hoje é para parabenizar, este grande profissional e pessoa que é o professor Felipe Guerra, um profissional que há alguns anos atrás eu conheci de uma forma muito distante, mas sempre admirava e acompanhava o seu trabalho. Quando em um belo dia eu recebi um áudio do professor Felipe Guerra e quando eu vi aquele áudio eu disse, caramba, será que chegou o meu momento? E ele me proporcionou uma excelente e grande oportunidade que foi de atuar na área de docência no campo de pós-graduação. Então já tinha experiência em graduação e a gente sabe que é um outro cenário, é um grande desafio e cada dia que passa o professor Felipe Guerra traz para mim uma oportunidade de evolução, de conhecimento e de aprendizado. E acredito que ele impacta isso da forma como ele impactou a minha vida, a minha carreira, ele impacta isso diariamente com as pessoas que ele convive, com as pessoas que ele acredita e com certeza isso ele leva frutos, para a vida dele também. Então, professor Felipe Guerra, parabéns principalmente pela pessoa que você é, que leva a tua verdade, que leva o teu conhecimento, que leva toda a ideia de que conhecimento é a chave do sucesso, ele é a porta de entrada para tudo. E quero te agradecer pela imensa oportunidade que você me trouxe e que me traz até hoje no meu âmbito pessoal e profissional.